Pode habilitar. Tá me ouvindo bem? Isso aí, gente. Estamos no ar, né, com mais um Empreendedor do Interior, episódio 27. Hoje a gente está fazendo um teste também, está transmitindo pelo Instagram, né? E então a gente vai acompanhando a qualidade da transmissão, a qualidade do áudio. O Diego está monitorando aqui, então podem mandar mensagem se a gente precisar fazer alguma correção, tá bem? E hoje eu recebo aqui Kátia Bigatello. Boa noite, Kátia. Fico muito feliz de você aceitar o nosso convite, né? E, nós que ficamos muito honrados, né? Então, eu vou começar com alguns recados para a gente poder ir nessa conversa, porque a Kátia tem muita história para contar, né? Diego, quando você puder colocar lá, vamos começar com da Filtratemp, né? É. Então, Filtratemp, você sabe que é importante proteger o que é seu, a sua piscina. Então, entre em contato com a gente com soluções de spa, piscinas, aquecimento central, aquecimento para água de banho e água de piscina. Então, entre em contato com a gente, faça um orçamento. Agora está chegando a parte do frio, então pode entrar em contato com os nossos telefones, né? E agora sobre o registro de marca, né? Então a gente sabe que é importante proteger o que é seu. Então, se você tem uma marca e precisa ser registrada, pode entrar em contato com a gente para a gente poder fazer uma pesquisa e avaliar se é possível ter esse registro, tá? E com condições especiais para quem é MEI e pessoa física, tá? É isso aí. Pronto? Então vamos lá. Gente, eu vou acompanhando aqui no Instagram, como a gente faz tempo que a gente não transmitia, né, através do Instagram, eu vou monitorando se está tudo certo, tá? Vamos lá. Antes de eu começar aqui as apresentações, né, a Kátia, já conheci o trabalho dela um pouco, né, pela investigação das empresas que a gente fez aqui. E quando a gente te mandou o convite, né, do primeiro encontro de mulheres empreendedoras, você deu uma ideia de fazer um exercício de relaxamento antes do início do evento, o que tornou muito especial e eu fiquei muito surpreendido de você engajar todo mundo fazendo aquela atividade. Eu falei, nossa, enriqueceu e muito, né? É igual você atraiu a concentração das pessoas para poder absorver o máximo possível do que a gente foi apresentar lá, né? Então, eu fiquei muito feliz, né? Que as pessoas também tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho do seu trabalho, né? E eu fiquei muito feliz e agradeço por ter prestigiado nosso evento, ainda mais com essa contribuição. Viu? Perfeito, né? Vamos lá. O pessoal vai comentando aqui. Diego, você está ouvindo? O pessoal falou que está sem som. Ah, tá. Deixa eu só aproximar um pouquinho. Isso, isso. Tá marcando o áudio lá, Diego? Tá? Tá, eu não consigo ouvir daqui, eu não consigo ter certeza. Pessoal, dá um retorno pra gente se tá sem som, se tá com som. Vamos lá. É, bom, mesmo que o pessoal tá acompanhando aqui tá com som, Diego. Deixa eu ver. No Instagram tá com som sim, né? Não sei se a Rose tá. Bom, se tiver algum problema no som, dê o retorno, tá? Vamos lá. Kátia, acabei de falar do seu nome, que eu acho muito bonito seu nome, né? É, e aí eu queria voltar um pouco, né, na sua trajetória, né, porque você tem muita coisa para falar sobre a sua parte profissional, mas eu queria entender um pouco antes, né? Se você já começou com a carreira da saúde, como que você enxergava, sabe aquele que vai ser quando crescer, né? Se desde o começo você já tinha visualizado que era esse caminho que você queria seguir, né? Hum, Sim, sim. Hum. Eu tinha até isso aqui que eu achei muito legal, né?
Só um minutinho, tá? Falando da Kátia, né? Que a Kátia tá sem o som. Isso. Ah, será que é a bateria? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só ver aqui. A gente transmitindo ao vivo, Kátia, é assim. Eu vou desligar o meu. Eu só troquei o fio do meu aqui para ver. Eu só troquei o fio do meu para ver se dava certo. Ó. Ver se tá saindo. Então, pode voltar a imagem? Só um ajuste técnico. Isso, pode apertar. Tá certinho? É. Depois você fecha a porta aqui, Diego, por favor. Né? Só recapitulando um pouquinho, Kátia. Você falou que desde muito cedo você queria ser professora, né? E Isso. você foi para o balé, né? Como que foi essa experiência do balé, né? Você falou que acha que toda criança tem vontade de ser. Eu ainda acho, eu ainda acredito nisso ainda, né? Eu acho que todo menino quer ser jogador de futebol e toda menina bailarina, né? Sim, E eu comecei a fazer balé na rua de casa, tinha uma escola, sim, e eu comecei a ver que realmente era isso que eu gostava, né? Eu tinha comprometimento, eu tinha responsabilidade, e eu tava, mesmo aos 4 anos, eu tava me desempenhando bem. sim, E o meu irmão, né, me incentivava muito, né? Hoje ele é falecido, mas na época ele sim, me incentivou a prestar a prova sim. na Escola Municipal de Bailado, que é a Caramba, escola lá em São Paulo, vinculada ao Teatro Municipal. sim, E aí eu fui, prestei a prova, passei, e aí as coisas começaram a ficar sérias, né? Então, sim, assim, o movimento entrou na minha vida sim, dessa forma, né? sim, Eu passei, então lá eu tinha aula todos os dias, não era só de balé clássico, era uma coisa bem profissional. Então a gente tinha história da arte, história da dança, anatomia, improvisação, sim, balé moderno. Então a gente era uma escola realmente, né? Então de manhã eu ia para o colégio e sim, depois eu pegava ônibus, metrô e ia para o Vale do Engabaú e passava a tarde inteira lá estudando balé. sim. E aí eu me formei, eu terminei o Teatro Municipal, eu já estava com 19 anos. Caramba, você passou uma carreira, né? Passei bastante tempo, né? Porque eram 8 anos de formação. Sim, Então, eu comecei com 4, mas eu fui aos 10, mais ou menos, para o Teatro Municipal. sim. E aí eu me formei bailarina profissional, né? Caramba. E aí fiquei nessa dúvida, né? E agora? Gosto de ser professora, mas amo o balé. Só E pelo que pouco que eu sei, né, não tenho conhecimento, mas é muito difícil, né, a vida de bailarina é é muito muito, difícil, é, mas foi importante porque assim na sim, época da minha adolescência eu tinha muito foco, eu tinha que treinar, eu tinha compromissos, a gente viajava, tinha apresentações, sim, então era muito regrado, sabe? Tinha era muita responsabilidade. sim, Então isso foi importante para minha formação, principalmente na época da adolescência.
Sim. Eu não tinha muito tempo para ficar indo para festas, baladinhas, então assim, mas era o que eu gostava muito, Muita né? Eu amo disciplina, né? muito, né, a dança, eu gosto muito. Hum, Mas quando eu me formei, aí eu já estava naquela fase de decidir a faculdade. sim, E fiquei entre ser professora e continuar com o movimento, né? sim. Foi quando despertou para mim a fisioterapia, né? Então eu Legal. prestei o vestibular, né? Na época eu tinha o vestibular, eu prestei e a minha primeira opção era psicologia, minha primeira opção era fisioterapia Sim. e a segunda opção psicologia. E eu passei em fisioterapia, graças a Deus, né? Eu passei porque, assim, eu consegui unir muita coisa, né? O lado da professora, né? Porque hoje, com o Pilates, eu também exerço um lado de professora. Sim. O lado do movimento, né? E então as coisas Você juntou se algo que você elas foram se gostava. encaixando, entendeu? E o balé, eu meio que me aposentei um pouco, porque no Brasil é difícil, a gente demanda muito dinheiro, né? Sim. Poucas oportunidades, muito dinheiro. E realmente eu precisava fazer faculdade, começar a trabalhar, né? Seguir É, e aí o. uma dedicação quase que religiosa, né? É, Então hoje, assim, a dança, ela faz parte hoje da minha profissão, né? Eu uso muita coisa da dança para no meu dia a dia, na hora de reabilitar, na hora de estar atendendo o meu paciente. que legal. É bem. Muito legal. É, agora eu vou só acompanhar aqui o pessoal que está acompanhando nosso trabalho, né? É, a Marlene, que a minha mãe sempre acompanha, né? A Rose Felício, a minha esposa, Amanda Câmara, né? Tá acompanhando, né? Alex Amorim, né? A Flávia falou que você é uma profissional maravilhosa, né? E uma das melhores fisioterapeutas que eu já Oh, conheci, né? A Zilda tá acompanhando a gente, que é minha tia. Natália Faria também, né? arte. E deixa eu ver o que mais aqui. Marli Almeida, que está sempre acompanhando a gente também. É isso aí, gente. Eu vou, aos poucos, eu vou conversando, né, com o pessoal que está aqui. Né? Eu já tenho bastante pergunta e a Kátia tem bastante assunto, mas eu vou encaixando, Ai, meu Deus. né? Eu vou encaixando conforme seja interessante, né? E é uma coisa que eu acho muito legal, essa relação que você tem com o corpo, com o movimento, né? Algo para a gente poder ter, eu acho que para a vida toda, né? Uma coisa que eu sempre eh, falei disso, né? De principalmente quando é uma criança, né? Ah, você colocou ele no jiu-jitsu, no karatê, talvez ele não vire professor, mas tem gente que leva aquilo para a vida inteira, né? Leva esse esporte, né? Para a vida inteira, natação, esse tipo de coisa. A corrida, a bicicleta, então eu acho muito importante, né? E é legal que você realmente levou e eu acho que é algo que fica dentro de você, né? Você não tem sempre É, aquela. a eh, verdade é que o movimento, né, desde a concepção, né, do ser humano, é através de um movimento, né? Então, assim, o movimento é desde a hora que a gente está sendo concebido, né? sim, E ele só acaba a hora que a nossa vida acaba, sim, né? Então, assim, é importante o movimento. A gente precisa do movimento para tudo, né? sim, E estimular as crianças, né? Ter esse cuidado, porque hoje, principalmente, todo mundo muito no celular, muita internet, muito. E as crianças, elas estão ficando sem saber subir numa árvore, sem andar de bicicleta. sim. Então, assim, eu sou imensamente grata à minha família por ter me incentivado a ter uma prática, né? Que foi o balé. E eu incentivo demais os meus filhos Sim. a também terem um movimento, uma atividade, algo que dê prazer. E uma coisa legal é que muito interessante que você está falando é do prazer, né? Você ter o movimento para diversão, o movimento por saúde, né? Então, ou seja, se divertir com o movimento, né? Eu acho que o que você É, falou de subir numa árvore é você estar se divertindo e se movimentando. É bom para o seu corpo e é bom para sua mente, as né? coisas não se tornam legais quando elas são assim obrigação, né? Mas quando a gente descobre algo que dê prazer pra gente, que faz bem, sabe? Que desperta algo bom na gente, é maravilhoso.
E assim, o movimento, a gente tem muitas opções de movimento, né? Sim. Então é bem, Tem, é muito tem, importante. tem um leque, né, para você muito grande. Hoje a gente tem muito mais acesso, né, a esse tipo de. Mesmo que você tenha uma limitação, por exemplo, de sair de casa, por exemplo, você vai conseguir ter uma zumba, alguma coisa assim em casa, alguma coisa à Sim, hoje você vontade, nem né? precisa sair de casa, né? Hoje tem aula online para tudo, né? Sim, Mas eu ainda gosto, né, e sim. falo para as pessoas, gente, o contato com a pessoa Não, com é, certeza. é primordial, sabe? É importante, é diferente, né? Não, é igual tinha uma esteira na minha casa, inclusive foi pra casa do Diego agora. E minha esposa gostava, mas eu detestava aquilo. Eu ficava olhando pra Pra parede, eu parede, queria morrer né? com aquilo. E eu prefiro andar na rua, fazer uma caminhada na rua, ver as pessoas, ver o cachorro, ver o ar, ver tudo que ficar olhando pra parede. E eu É, eu não posso fazer caminhada em Nazaré, não. porque senão a minha caminhada nunca acaba. Ficar Porque eu parando. adoro parar para conversar com um, com outro, com outro, com outro, e aí a minha caminhada nunca É, acontece, né? Mas é isso mesmo, é o sim, prazer, sabe, de você estar fazendo alguma coisa que não é só para o seu corpo, mas é sim, para o seu espírito, né? Para o seu bem-estar, para o seu emocional. sim, A atividade física, ela desperta, né? Ela traz benefícios para tudo, né? Então, sim. assim, eu amo movimento, então, assim, eu Eu vou. realmente, né? Movimento é vida, movimento é cura, Sim, né? Se você me pergunta assim, Kátia, tomo remédio ou faço exercício? sim, Claro que no primeiro momento eu vou avaliar e vou ver. Tem alguns casos que a gente vai precisar sim do remédio. sim, Mas a maior parte é o exercício, é o sim, movimento, sabe? Movimento é cura, é vida, é sim. tudo. Muito legal. Quem está acompanhando a gente também aqui é o Wellington Camargo e família, Maria Marilene Bigatello, sobrenome Ah, poderoso. Está acompanhando aqui, legal, né? obrigada. E então vamos lá. É, aí, deixa eu ver aqui. é, Deixa eu ver. Depois eu tentar aumentar um pouco o Diego, o volume né? Tentar aumentar um pouco o volume, tá? Que eles falando que estão muito baixo, né? Vamos falar mais alto, É, então. né? Então agora o pessoal vai acompanhando aí, tá? E essa parte que é uma coisa curiosa, né? Que é claro que a fisioterapia eu conhecia, o Pilates eu conhecia que você fazia, mas quando a gente começou a investigar um pouco, né? A gente via outras coisas que estavam no seu currículo. Você falou que nunca parou de estudar, nunca, né, nunca ficou desatualizada, né? E uma coisa que eu queria entender um pouco mais era da medicina chinesa, essa estética integrativa, né? Essa ozonioterapia, que você trabalha com um ecossistema, né, da saúde, né? Sim, E eu queria entender um pouco mais, né, de como isso funciona, porque eu acho que essa parte integrativa, quando a gente recebeu uma doutora dermatologista e um médico, né, aqui, maravilhosos né, eles. Dr. Samuel e a doutora Simone, eles falaram um pouco disso, de que você não só trata normalmente aquela causa, né, você entende um pouco mais o amplo, né? Daí você Isso. pode explicar um pouco como que isso funciona no seu trabalho, né? É assim, eu fiz a fisioterapia, né? Me formei na graduação. Sim, E aí eu fui buscando outras oportunidades, né? tá, Então, assim, na fisioterapia, eu sou formada há 23 anos. sim. Então, Eu digo, eu fiz as contas ali, não bate não, Diego. Ela tem um filho de 14 anos, é 14, você vê? eu tenho dois É, filhos, um de 14 e um de 10. tá vendo? Não bate as contas, viu? Bate sim, eu tenho 45 anos, eu não minto, não preciso esconder, não tenho, adoro ter essa idade, sabe, assim, porque eu acho que Sim. não sou perfeita, mas eu tô super bem, né? Claro que tá lindíssima. Então, eu tenho 45 anos, metade da minha vida sendo fisioterapeuta, né? Sim. Tenho um filho de 14, tenho um filho de 10 e sou casada há 18 anos. Não posso Caramba. errar, né? Senão o marido. Olha aí, 18 anos eu sou Né? Diego, que é casada. melhor propaganda se é bom estar em movimento, né? Fazer o fisioterapia.
É o melhor propaganda que tem, né? É, tá vendo? Tá vendo? Quero ver vocês todos lá Ó, o Diego depois. falou o Diego falou ali com o Jéssica que é no mínimo 35 anos, né? No Tá máximo vendo? 35, né? No máximo Ainda, ó, 35. ainda dá Falei assim, tempo, viu? Dá tempo, quero ver vocês lá. Mas, então, na época que eu me formei, a gente tinha uma questão assim, tratar a dor, né? Então, sim, a gente olhava muitos exames e, através dos exames, a gente traçava um tratamento. Então, certo. por exemplo, a pessoa tinha um problema na coluna. A gente esperava que aquele raio-x, aquela ressonância, viesse muito ruim, viesse com muitas patologias para justificar aquela dor. Certo. Só que isso não é uma não é uma verdade absoluta. Não é Sim. assim que funciona. E aí eu fui buscar, né, a medicina chinesa. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela te equilibra. A gente tem uma energia que nos movimenta, né? Para o nosso órgão movimentar, o coração bater, ele precisa dessa energia, que a gente chama essa energia chama Qi, Ah, sim. né? O Tem até Qi. no Dragon Ball Z, né, Diego? Isso daí. Tá vendo? Pra falar nisso, Diego, tenta aumentar o volume do que vai pro Instagram lá. Vê se aumentou? Tá. Porque eu lembro que no desenho japonês, né, o Diego também falava disso, né, você lembra, deve lembrar bem, que o ki dele era a energia que ele conseguia concentrar, né? Sim, Era a só gente tem força, essa né? energia que move, que faz o corpo movimentar, entendeu? Sim. Só que todo ponto de acupuntura, né? Porque, ui, Fica olha eu lá. já destruindo aqui. Eu sou italiana e gosto de movimento, então imagina que eu vou falar com a mão aqui, né? Pode falar. Então, assim, todo ponto de acupuntura, ele tem os aspectos físicos e emocionais. Então, para os chineses, eh, a patologia, ela vai além. Na verdade, não é patologia, é um desequilíbrio energético. Hum, Então, é um desequilíbrio da energia. Para a gente ter para nós, né, ocidentais, ter uma doença, a gente primeiro abre o campo espiritual, sim. depois o campo emocional, e daí ele vai se instalar no físico. Então, na acupuntura, se você vem tratando, se você percebe esse desequilíbrio energético inicial, você previne que essa doença se instale no corpo. Você vai tratando a causa, não o Você- sintoma. Isso. Então, a gente faz toda uma avaliação e aí a gente trata além daquela coluna que está doendo. Porque às vezes aquele exame não está ruim, não tem aquelas várias hérnias que a gente imaginou, aqueles desgastes, né? Os famosos bicos de papagaio, que as pessoas chegam, ai, Sim. tô cheio de bico de papagaio, e agora? Então, assim, não vem assim, certo? Mas a gente não pode negar que aquela pessoa tem dor. Eu não posso olhar para você e falar assim: olha, seu exame não tem nada. Você não tem dor. A dor é sua, você está sentindo e essa dor está te limitando de ser você, Sim. de você estar atuando um papel como marido, como pai, como profissional, porque dor limita, Sim. desmotiva a gente, né? Sim. Então, o que eu fui buscando? É um olhar diferente, para eu não ficar sempre olhando um raio-x e falando, ah, mas não tem nada o que trata. Ah, não tem nada o que eu trato, né? Então eu fui buscando ramificar, aumentar essa minha visão de simplesmente olhar um exame, né? Então assim, a gente usa a fisioterapia, mas eu olho os aspectos emocionais, né, e energéticos da acupuntura. Na parte ozônio assim, pra gente, talvez aqui no Brasil, até parece que é algo novo, mas não é, né? A gente tem hospitais fora do Brasil, como na Europa, que eles já tratam com ozônio, Sim. a base de ozônio, né? E ozônio é natural, Sim. né? É um oxigênio potencializado. Até na piscina, né? Eu falei da Filtratemp aqui. Até uns meses de tratamento é ozônio, sem produto Sim, químico, né? Um produto e o natural. ozônio é maravilhoso, assim, para dor, para cicatrização. Eu pego muitos casos, né, de pós-cirúrgicos, de Sim. pés diabéticos, né, que formam aquelas feridas bem difíceis de cicatrizar, e aí vem para o ozônio. Por quê? Porque é o oxigênio,
potencializado. Sim. São 3 moléculas de oxigênio. Então, assim, ele tem um poder muito grande, né, nas células do nosso corpo. As nossas células precisam de oxigênio. Então, eles têm um poder de regeneração, de aumentar a imunidade do corpo. É um estímulo natural. Sim, só que a gente às vezes é barrado muito por questão medicamentosa, né? Culturalmente a gente já vem mudando muito, graças a Deus, porque as pessoas têm dor, toma remédio, não sei o que é remédio, né? E a gente vem abrindo para essa parte integrativa, onde a gente tenta novas formas para não encher a pessoa de medicação. Uma coisa que eu. Dois pontos, né? Eu acompanhei um trabalho, né, do médico, uma espécie de roda de conversa, né, que é, falando sobre a depressão, aí tinha um médico, tinha alguém que fazia terapias, tinha alguém que era um paciente depressivo, né? E ele falou justamente disso, né? Ele falou assim, a gente tem uma dificuldade que é porque não sangra, né? Que não gera um sofrimento, né? Então, Isso. eu acho que boa parte do seu trabalho é isso, né? Não sangra, né? Digamos assim, né? Mas aquilo gera um sofrimento grande, né? E às vezes, que nem você falou, a pessoa olha muito aquele sintoma ali, né? Olha ali aquele Pois ponto de dor, é. né? E às vezes a gente vai olhar, tá muito além daquela coluna, da parte da estrutura da coluna, né? Sim, Então, assim, eu gosto muito de estar próximo dos meus alunos e pacientes, né? Então, assim, eu sei a história de vida de cada um, assim, eu sim, tenho bastante, né? A gente atende muita gente. Mas às vezes um chega lá e eu falo: "E aí, seu filho foi no médico? O que que aconteceu? Ele tá se tratando? Tá isso?" Então, assim, eu procuro estar próximo, essa, sim, acolher essas pessoas, e aí a gente vai além dessa estrutura, porque às vezes a pessoa tá com uma dor e você trata, trata, trata e não melhora. sim. E aí você vai conversando, a pessoa tá com problema em casa, a Hum. pessoa tá infeliz no trabalho, a pessoa tá sobrecarregada em outros Tá aspectos da carregando aquele vida. peso, né? Pois é, e aí a gente começa a falar: "Nossa, olha aqui essa dor no pescoço, Sim, olha isso". E aí a gente vai mostrando que não é só, eh, né, como eu falei, a hérnia, um desgaste que causa dor. Às vezes a pessoa não tem nada disso, mas ela tem uma dor gigante, ela carrega essa dor sim. gigante, né? É. Então a gente tem que ter esse olhar, Essa né? empatia, Essa empatia, porque é isso que falta hoje, né? sim, concordo. Não adianta Eu eu acho que sentar aqui e meu paciente ali e eu, o que foi que está acontecendo? Ah, tá, toma isso, faz isso, exercício. Não. A gente precisa do toque, a gente precisa colocar a mão, a gente precisa do abraço, do olho no olho, sabe? sim. Essa empatia, porque E desestimular essa própria facilidade com o medicamento, que nem você citou, né? Tornar sim, esse olhar mais humano, né? Do que só. Outro dia eu vi o cara falando também, falou assim, a gente lida muito mal com a dor, né? Ele falou assim, eu qualquer coisa eu tomo remédio. E a gente tem muito mais fácil acesso ao remédio hoje, né? sim. E eu achava engraçado. Tem até um comediante que ele falava. Ah, me falaram para um remédio natural, tomar um remédio natural e me deram uma cápsula. Ele falou, remédio não é remédio natural. Para mim, remédio natural é para soluço, é susto, por exemplo. Mas não é remédio É natural. bem Não é, não isso. é. Se for Tomar 3 industrial, goles de água sem respirar, né? exato. Foi industrializado, não é, não É é. assim, eu não sou contra o remédio, né? Deixar bem claro, existe Claro, casos e casos, sim, que a gente precisa tomar o remédio, claro. mas assim, não de forma assim, né, indiscriminada e toma pra tudo e de qualquer jeito. A gente tem outras maneiras, outros meios de não precisar tomar o remédio e ter uma qualidade de vida excelente, Sim. Não, entende? e deixar para os casos necessários, né? A gente precisa, né? Você mesmo disse, ó, eu tô com uma garganta inflamada, tô com alguma coisa assim. Gente, você Sim, precisa às vezes fazer precisa de um aquele tratamento. antibiótico, É, né? Um tratamento de câncer, né? A sim, gente não claro. vai brincar com uma coisa séria, Sim, jamais. Mas a gente tem casos que o remédio, por exemplo, dor crônica, sim, dores agudas, né? Aquelas, ai, é, tive um torcicolo, ou, né? Dores mais recentes, às vezes a gente tem que tomar um analgésico, sim, sim, né?
Às vezes precisa até de um repousinho, às vezes precisa. Mas aquelas dores persistentes e crônicas, não adianta você ficar tomando remédio. Você vai tomar o remédio anti-inflamatório, vai te fazer mal para outras coisas. Sim, A gente tem outras alternativas, né? A gente tem. Eu vou puxar para o meu lado, que é o que eu amo fazer, sim, que é o movimento. Né? sim, O movimento é excelente. Né? A acupuntura, de forma natural, a gente vai estimulando o nosso corpo a produzir as próprias substâncias e combater essa dor. sim. Né? O toque da massagem. A massagem é excelente, a gente precisa do toque, né? O É, toque, ele libera substâncias, né? De bem-estar, de prazer. Claro que se eu te der um tapa, não é isso que vai liberar. sim, Mas eu tô dizendo aquele toque é, da sim, massagem, né? Do conforto. sim. Então, ele vai te trazer benefícios também. Não, com certeza, né? Eu vou, inclusive, o pessoal que está dando boa noite aqui, tem bastante gente assistindo a gente. Eba! A Érica Almeida, que sempre acompanha a gente. Boa noite, Érica. A Selma Câmara, né, que é minha sogra, também sempre acompanha a gente. Então, agora normalizou, parece que estão ouvindo bem, tá? E acabei de pegar aqui qual que é o grau de parentesco. Minha afilhada maravilhosa. É minha tiete. Muito Ai, minha bem, legal tiete que me tá acompanhando. acompanha e torce sempre. É tão bom, né? Muito, com certeza, né? É que nem aqui, a minha família sempre tá acompanhando aqui o trabalho. Só não posso esquecer, viu, Diego, de mandar o link, né? Só não posso esquecer de mandar o link, que daí Senão, puxão de orelha. né? Então o pessoal acompanha. E eu achei muito legal essa parte aqui que você citou, né? Dessa parte que tem um trabalho de prevenção, né? É claro que a fisioterapia é um tratamento, né? Mas também tem uma parte aqui interessante de você ter essa reabilitação e continuar, né? Manter essa conexão, esse equilíbrio, né? Porque eu acho muito legal você ter essa parte do Pilates, né? Tem um processo de reabilitação, mas tem um processo de prevenção, de qualidade de Sim, vida, de estar em movimento, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa importância que não só o Pilates, mas a acupuntura, né? Tem esse trabalho de te preparar, de prevenir, né? é. Eu acho que sua mãe já deve ter falado isso pra você. Meu filho, você vai pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. Então é exatamente isso, né? A fisioterapia, eu sei que a gente, né, criou essa crença, né, de que faz fisioterapia, você vai ao médico, ele receita lá, ele encaminha 10 sessões e você faz a fisioterapia. Mas a gente tem a fisioterapia também preventiva. Então, por exemplo, um paciente vai precisar de uma cirurgia, então a Sim, gente já trabalha ele antes para ele ir em condições melhores para essa cirurgia, seja a nível muscular, cardiológica, respiratória, né? sim, Então a gente tem na saúde da mulher também, sim, né? Em certa idade as mulheres começam a ter problemas de incontinência urinária. Então a gente já trabalha também de forma preventiva. Para quê? Para que isso não venha ocorrer e chegar ao ponto de uma cirurgia. sim. Então a gente tem É esse melhor ir pelo olhar. amor do que chegar nesse Chega ponto. nesse ponto, né? É, E aí a gente tem sim, na acupuntura também, a acupuntura é uma filosofia, para mim é uma filosofia de vida, né? sim, Muitos pacientes chegam lá com pedido de 10 sessões, mas conforme vai fazendo, vai se sentindo tão bem, sim. que não larga. Fala, nossa, Kátia, aqui é o momento de eu desestressar, de eu desacelerar, de eu relaxar. Então eles continuam, sabe? Assim, como uma qualidade, um momento deles, onde você dá aquele momento, é o meu momento, né? Sim. E o Pilates, né? A gente tem o Pilates para reabilitação, como nós somos fisioterapeutas lá, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa. Sim. Inclusive, ela fala, ai, manda beijo pra mim. Tá bom, dá licença, vamos tietar, hein? Beijo, Mari, beijo, Flávia, beijo, Gabi. Senão depois elas puxam minha orelha. Mas, assim, a gente tem o Pilates para reabilitação, né? Como Sim. nós somos todas fisioterapeutas, então nós podemos e devemos exercer dessa forma na reabilitação, como a gente tem também para qualidade de vida. Então, muitas pessoas chegam lá no estúdio
E às vezes elas não se sentem bem numa academia. Por quê? Porque assim, academia são mais pessoas ao mesmo tempo, Sim, né? Então, assim, às vezes não estão tão confortáveis, né? E no Pilates, os grupos são pequenos, né? E é um atendimento personalizado. Então, a gente fica ali, de olho no lance. sim. Fez errado, a gente já corrige, a gente previne que vai se machucar, que vai ter uma dor patológica. Porque, Sim. assim, uma dor muscular, depois do exercício tem que ter, senão Sim. vamos comer Se não bolo e tremer, café, se não né? tremer um Se pouquinho. não tremer um pouquinho, não tem graça. Senão, vamos todo mundo tomar cafezinho e comer bolo. Sim, Então, tem que, né, assim, o Pilates é uma coisa, é uma técnica muito adaptativa, né? Então, a gente consegue dar aula para todo mundo, para todas as idades, para todas as condições. Por sim. quê? Porque o Pilates ele vai evoluindo. Então, a gente consegue começar de forma simples, que a pessoa consegue fazer e não ser desmotivada, e conforme ela vai evoluindo, a gente evolui com os exercícios. E aí ele vai se tornando difícil, ele vai se tornando mais desafiador, entendeu? Porque tem que ser, né? Senão Tem que você ser, senão você também estagna, você é para e você perde a só vontade. repetindo, né? E o que, assim, o que me apaixona no Pilates é assim, porque nenhum dia é igual. Então não tem aquela coisa, treino de perna, treino de braço. Não, você vai fazer tudo e cada dia é uma coisa diferente. A E, gente tem muitos exercícios. e as pessoas, eu imagino que elas vão colhendo esse progresso, né? Vão ficando cada vez mais felizes de conseguirem alongar mais os movimentos, né? Ter amplitude, ter esse Sim, e tipo de esse coisa. retorno, esse feedback que chega pra gente é muito bom, porque É, assim, as pessoas, Kátia, é, hoje eu consigo sentar e brincar com meu neto. Eu não sim, conseguia sentar. E a gente tem uma senhora lá, uma fofa. Ela não conseguia sentar no chão. Hoje ela tem. Eu não fico guardando a idade dos alunos, sabe? Porque sim, senão isso limita o que a gente vai fazer, sim, porque elas nos surpreendem muito. sim, Às vezes você olha para uma aluna, para uma paciente, e você fala assim: nossa, tem no máximo 60. sim. E ela já está com 79. Caramba. Elas são sapeconas, elas são maravilhosas, né? Então, assim, é importante para mim na hora lá da ficha, preencho a avaliação e dali, ó, eu esqueço a idade, né? Porque Porque inconscientemente. senão eu vou falar, pô, mas tem 75, 79, não vou fazer isso. Não, ela pode, ela consegue, ela Sim, quer. Jamais a gente vai pôr em risco. claro. Mas assim, que nem essa senhora não sentava no chão. Hoje ela senta no chão, ela deita no chão e ela levanta sozinha, sem segurar em nada, Caramba, que né? Em legal. pouco tempo de aula. Não, minha mãe, ela tem 66 anos, inclusive está assistindo a gente agora. Já vamos E, convidar sua mãe para fazer pilates. né, e ela tá fazendo, é que ela mora em Guarulhos, né? Ah, É, tá, mas ela legal. tá fazendo, inclusive ela falou que é muito legal, porque é que nem você falou, ela tem essa atenção, esse acolhimento, né? Tem esse desafio, e eu acho que agora minha mãe não tem nenhum problema em si de movimento. Teve até do ombro, né? Necessidade de fazer fisioterapia, mas eu falei, mãe, você vai ter que ir atrás de alguma coisa porque a idade, o pior problema da idade é você começar a ter limitações, né? E a gente não fala de atividade em si exatamente, tá falando de pegar pegar a sua própria Qualidade de neta, né? Que é vida. minha filha, que agora tem 5 meses, né? Vai fazer 5 meses. Então, pegar a sua neta no colo, pegar um objeto, pegar alguma coisa assim, ter esse processo natural, né? Porque você passando a idade, né, Kátia, e perdendo a sua independência, é Então, algo, não amarrar o seu tênis, é. né? Não tem E é essa isso dificuldade, né? que a gente procura principalmente nos grupos de idosos, né? A gente tem um grupo que eu brinco que são as minhas meninas 80 a mais. Então todas, né, elas têm 80 a mais mais, viu, Diego? Tá vendo? 80 a é, mais, hein? elas têm todas 80 a mais, Sim, né? Então a gente faz um trabalho voltado para elas, né? sim, Claro que eu jamais a gente não tá pensando que elas vão lá preparar para uma corrida, para, né?
escalar, nada disso. A gente pensa e programa a aula para a necessidade delas, que é a independência delas. Sim. Sentar e levantar sozinhas, caminhar, escovar o cabelo, Se sabe? Porque higienizar, né, chega da uma pessoa. hora que a gente perde esses movimentos, ficam Sim, limitados. E a gente vai programando as aulas de acordo com a necessidade, né? sim. Então a gente, às vezes elas chegam lá, ai, hoje a gente pode só conversar? Eu, pode! Começamos conversando, daqui a pouco já tô com todas em pé, todas fazendo exercício. Sim, A gente entra com exercícios também de memória, sim. junto com o Pilates a gente vai adaptando. Nossa, deve ser um momento ali que passei pela porta, agora Não, não e quando esqueço tudo que tá termina, lá fora. elas estão lá sorrindo, brincando, contando Sim. piadinha, olham pra mim e falam assim: "Nossa, mas já passou?" É, Elas chegaram não querendo fazer nada. Por quê? Porque às vezes estão em casa, quietinhas, isso é tão sentadinhas, importante, né? Para o sozinhas. movimento, para estar com outras pessoas, para a cabeça, né? Para tudo, né? Né? E aqui, assim, né, que nem a gente fala Nazaré, Perdões, as pessoas se conhecem. Então, Sim, assim, é um grupo de amigas. A gente sim, montou um grupo de amigas, elas são 3 irmãs e 2 amigas. Então, elas têm memórias da época da escola, de quando eram professoras. Então, sim, elas contam aqui. Então, assim, isso é importante. sim, Então, assim, quando eu montei o estúdio, eu não queria que fosse uma coisa engessada, sabe? Eu queria que fosse uma coisa além da fisioterapia, além do Pilates, além da, sabe, da pessoa falar assim, ah, o médico mandou, eu tenho que fazer. Eu sim. queria que as pessoas se sentissem pertencentes ao lugar. E eu acho isso muito legal, né? Eu percebo que elas chegam lá, tem a troca de plantas, elas levam plantas para trocar, ganha abacate, elas trocam abacate, banana, Que sabe essa legal. coisa assim? Elas sentam, Que tomam faz parte da café. nossa cultura também, né? Esse Sim, tá algo próximo, algo, não é uma né? coisa fria, Que sabe? Eu não legal. queria que as pessoas chegassem, ah, fiz a fisioterapia, 10 sessões, tchau, prazer, obrigado e fui embora. Vim com a minha receita, vou Isso. fazer. Então, assim, a gente tem, né? Essa semana mesmo, a gente trocou uma aula de Pilates para um almoço na casa de uma aluna. A Que aluna legal, fez o almoço e a turma foi almoçar na casa dela. que E legal. aí nós fomos, entende? Eu acho que isso é, tem grande valia para o tratamento, né? Nossa, A gente está muito introspectivo, muito sim. fechado, né? Assim, eu acredito, eu vejo que assim, depois da pandemia, Isso que eu a ia falar para gente ficou você. muito fechado, né? Mas como a gente percebeu a importância dessa saúde física e mental, né, na pandemia, né? Sim, Porque tem tantos idosos assim que você trancou ele em casa, né? de medo, né? E tirando toda a situação das notícias que já afetava as pessoas, o fato dela não conseguir fazer uma caminhada, de fazer alguma coisa assim. Pois Então é. realmente teve uma coisa muito complicada, né? E que eu acho que a gente ficou uma marca assim na gente, né? Até hoje, né? E ficou uma marca e as pessoas parece que ainda levam isso, né? Eu Sim, percebo assim, eu sou, como eu falei, né? Eu sou italiana e do movimento, então eu adoro falar com a mão, sim, todo mundo chega, eu abraço, eu beijo, eu preciso tocar, tô com dor, peraí, deixa eu apertar. sim, Então, assim, eu preciso desse toque. E sim. é isso que eu passo lá no estúdio, sabe? Que legal. As pessoas chegam lá, todo mundo é recebido assim, com abraço, com beijo, sabe? Esse contato humano, né? Esse acolhimento. Que Eu legal. acho que antes da técnica, antes de qualquer técnica, porque técnica está no livro, né? Se eu sentar e estudar, eu vou aprender. Isso qualquer pessoa pode desenvolver a técnica, né? Mas esse acolhimento, ele tem que vir verdadeiro do seu coração. Olhar para a pessoa, né? Realmente, É, né? e as pessoas elas estão carentes disso, sabe? Elas estão carentes desse toque, desse Sim, olhar, sabe? Da pessoa estar disposta a escutar a história dela, sim, sabe? De conhecer a história dela. E aí é quando a gente pega muitos insights daquele problema de saúde, da onde está vindo, sim, daquela dor, daquela depressão. E é sim. daí que a gente consegue ir tratando, sabe?
Sim. Então sem é muito tão mais só do que a engessado. físio, tem mais terapia também. Não posso dizer que tem É terapia porque claro. nós não somos Sim, né? psicólogas, mas assim, eu vou dizer que tem muito amor. Muito legal. Tem muito amor, né? E eu falo isso para as meninas, eu falo, gente, a maior parte do nosso tratamento, o sucesso do nosso tratamento é receber bem. É você olhar para a pessoa, você escutar, você abraçar, você entender o que está acontecendo com ela, né? A pessoa faltou, manda uma mensagem. Olha, a gente sentiu sua falta hoje, tá tudo bem? Não, tá, eu faltei. Ah, faltou porque estava com preguiça. Ah, agora leva um puxão de orelha. Mas assim, a gente se importou. Sim, As pessoas, elas se sentem diferente quando percebem que o outro se importa, né? Você não é só mais um. sim. E é isso que eu não admito, não quero e não é o meu perfil. E as meninas, né, as físicas que trabalham comigo, elas também seguem isso. É, que eu acho que são valores e propósitos que você replicou, né? E isso é muito importante, né? Eu vou aproveitar aqui, né? Tem duas perguntas interessantes aqui. Uma Ixi, delas, pergunta de prova, vamos lá. uma delas é perguntando sobre o Pilates durante a gravidez, se pode. Pode, Pode. pode. É muito importante, né? A única recomendação que a gente faz é que a pessoa esteja fazendo o pré-natal. Sim, Então, assim, os 3 primeiros meses, até os 3 primeiros meses, a gente pede para que o médico faça uma carta, né? sim. De acompanhamento do pré-natal e né, que Porque às é vezes é uma questão de risco, de alguma coisa. risco, É. até para a gente saber como que tá. Sim. A partir do 3º mês, a gente já não precisa dessa liberação. Eu acho que é tão interessante esse fato de você ter essa anamnese, né? Você ter esse acompanhamento, você ter esse, esse trabalho personalizado, que eu acho que permite essas situações que, no geral, algumas atividades físicas não são recomendadas porque a pessoa está Sim. fazendo sozinha, né? Agora, Sim, com esse acompanhamento, né? tem que ter um acompanhamento de um profissional, né? Um profissional sério, que saiba o que está fazendo, porque é um momento mágico, né? Sim. É um momento super importante, é mágico, então não dá. A gente nunca pode brincar com a saúde do outro, né? E utilizar essa atividade que você propõe para auxiliar nesse momento, né? Sim. Que é isso que vocês querem fazer, não atrapalhar, que nem você falou, né? Por isso tem que É, ter toda essa e cautela, né? assim, o Pilates para gestação, ele é importante não só para a mãe, como para o bebê também, né? Sim, Então, assim, porque o Pilates, ele é um exercício fluido, né? sim, Eu brinco que é uma dança, né? Ele sim, não tem impacto. Então, ele é como um exercício começa e ele flui para outro. Então, ele sim. tem muita concentração, respiração. Então, você acaba tendo uma conexão super legal com o seu É, corpo, né? E aí você tem uma conexão com o seu bebê também. Então, imagina. a gente atende muitas grávidas. É muito legal ver o acompanhamento né, dessa gestação. Então, assim, é de grande valia, assim, é muito importante. E até, claro, né? Tirando a parte que não é recomendada, alguns casos específicos, mas ela estar em movimento é muito importante, né? Com O certeza, movimento por si só já é porque a necessário, né? biomecânica do corpo da mulher muda muito, né? Com o centro de gravidade muda. Ah, isso eu ouvi falar bastante. Como minha esposa ficou grávida, né? É que ela acabou tendo ter uma recuperação porque foi cesárea, né? Mas diz que a mulher, principalmente no parto natural, sente muito isso, né? Porque do nada É, você tirou 3 sim. quilos, 4 quilos do É, seu corpo, né? Até mais. e assim, e a gente, por causa do peso, né? Sim, Muda a biomecânica aqui, de repente você tem um volume no abdômen. sim, E aí você sobrecarrega a lombar. Né? Eu sim, brinco com elas, vocês estão sentando na coluna, né? sim, Vocês estão se achatando, a gente precisa crescer, alongar. sim. Falei crescer, alongar, você já puxou aí, né? Não, Ele eu já. sou muito lá. Ó, todo mundo. Então, assim, muda a biomecânica, né? Sim, Então, a gente precisa preparar esse corpo para esse volume que vai chegar, sim. né? Então, assim, é importantíssimo para aliviar as dores, E eu acho que o fato da. fortalecer braço, porque depois vem um neném É, pesado para nossa, segurar. a minha tá pesada, hein, Diego? Nossa. Mas você É, vê, é uma coisa também curiosa, né? Porque a barriga vai crescendo, 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 depois ela tira, né? E acho isso. que a pessoa vai se acostumando de maneira errada, né? Com aquele peso, que nem você tá falando, né? Da Sim, postura, tudo.
e depois vai tirar, vai atrapalhar mais É. ainda a E pessoa, né? aí é importante o voltar para atividade física após, que eu sei que é uma loucura, né? Sim. Conciliar bebê, rotina, mas assim, o quanto antes voltar. Para Você quê? sincronizar com o seu corpo Para de que a novo, gente né? volte com esses músculos sendo trabalhados, para eles se encaixarem novamente e seguir aí a vida, né? Que legal. Outra coisa aqui, outra curiosidade, se o Pilates emagrece. Então, Mitos ou mitos ou verdade? verdades, né? Vamos lá. Bom, outro dia mesmo eu até achei interessante Você uma vê que eu aluna. melhorei minha postura e tô mais Você atento vê, agora também. ó, vai Tô levar pro mais, chão, tô vai, mais atento vai levar agora. pro chão de orelha, né? Não dá. Mas de vez em quando é gostoso a gente sentar também, né? Sim, Mas só não pode ser sim, regra, né? Assim, sim. No sofá, de vez em quando, pode se jogar, o né? sofá é o pior inimigo do ser Só não humano, pode né? ficar 6 horas no sofá, né? Mas, Sim. voltando. Ih, eu me perdi, vamos Pilates lá. emagrece. Pilates emagrece, mito ou verdade, né? Então, outro dia, foi até interessante porque uma aluna, né, nesses relógios, calculou quanto que ela tinha gasto de energia, de calorias na aula de Pilates. E depois ela foi para uma aula de musculação e ela teve a mesma, né, calculou também. E ela gastou mais calorias no Pilates do que na musculação, Caramba. né? Então, assim, o Pilates ele emagrece? Ele emagrece. E ele emagrece de que forma? Não é atividade principal para o emagrecimento, tá? Sim, A principal para o emagrecimento é realmente você procurar um nutricionista, sim. controlar a boca, caminhada, dança, né? Mas você associa o Pilates, porque além de gastar muita energia, ele vem tonificando sua É isso musculatura. que por isso que o peso não é um bom indicador, né? Não é um bom indicador, Né? porque às vezes a gente troca a massa gorda Sim. pela magra, e aí você fala, nossa, estou fazendo tudo, estou ganhando peso. É. Mas essa troca dessa massa, às vezes altera a Nem se balança. compara, né? E até porque a gordura tem mais volume, né? E o Sim. músculo tem mais peso com menos volume, E o né? legal do Pilates é porque a gente vem tonificando o corpo, a musculatura de dentro para fora. Então, como a gente usa muito o que a gente chama de isometria, que é aquela contração muscular, que é aquela que é ruim mesmo, que a gente segura e fica, Que é o que treme. que treme. Então, a gente vai exigindo do músculo. Então, a gente não ganha hipertrofia. É mais difícil realmente no Pilates ganhar aquela hipertrofia, aqueles músculos muito aparentes. Mas a gente ganha aquela definição, aquele músculo bonito. Sim. Então, você olha para a pessoa, ela tá ali durinha, bonitinha. Então, ela vem emagrecendo e não vem ficando cheia Sim. de pele, É né? aquela, Mole. você mantém aquela densidade muscular, aquele tônus, né, Aquele muscular. tônus muscular É, presente, né? Então, assim, claro que é um conjunto de coisas, né? sim, Uma andorinha não faz verão sozinho. Então, para emagrecer, a gente realmente precisa ter um nutricionista, um claro. bom acompanhamento nutricional, precisa ter uma atividade de gasto de calorias e o Pilates junto, porque a gente vem emagrecendo bonito. Diria Sim. isso, emagrecendo bonito, porque Consistente, né? a gente vem ganhando esse tônus, mantendo esse tônus, essa musculatura forte, sem ficar aquela coisa, né, mole. E uma coisa muito interessante que eu me recordo sobre o Pilates é essa tonificação nesse centro, né, de gravidade. A gente Essa trabalha, questão da postura é um exemplo, né? sim, Para minha postura me falta músculos nas costas, no abdômen, porque manter a postura sem ter com isso trabalhado, você cansa, você né? cansa, Você você perde cansa, fica, né, isso. se forçando, né, a estar desse jeito. Quando você trabalha essa parte, eu acho que naturalmente você se sustenta, né? Isso, o famoso core, né? Sim, Que hoje todo mundo fala, o core, precisa fortalecer core, né? Que é essa parte, esse cinturão aqui, sim, abdominal, tudo que dá estrutura para que a gente realmente, é o que eu falo para os alunos, quando a gente fortalece o core, tem a consciência dele, os movimentos, né, saem muito mais fácil. sim, Então, o Pilates é excelente você associar o Pilates com a musculação. Por quê? sim, Às vezes na musculação a gente está levantando um peso que não é real, porque a gente está usando de todo o
corpo, a gente está dando um impulso e às vezes a gente acaba se machucando e a gente não está usando, a gente não está levantando aquele peso real. Quando a gente vem e tem consciência do core, que a gente contrai ele, tem a força dele, a gente estabiliza ele, que é a centralização que a gente fala no Pilates, a gente consegue ter os outros músculos fortes e móveis, né? Pode ter a mobilidade de você fazer o bíceps, né? De você fazer o tríceps, e aí você consegue. Não, Então sabe é uma coisa importantíssimo. curiosa que você me fez lembrar? Quando eu fazia o karatê, tinha muito isso, né? Se você pode tentar ter precisão no movimento, mas se você não tem musculatura, você não consegue ter Não, precisão no movimento, né? pois Porque é. você vai fazer um movimento de luta, esse controle é a força, força para ir, força para parar, né? Para manter Sim, duas coisas que eu achei interessantes, né? Eu ouvi falar do tônus, principalmente por conta da calistenia, né? é Que é excelente. uma versão mais ainda eh, levou a um outro nível, né, essa parte do equilíbrio e da força, Sim, né? sim. Porque eles são É um exemplos, né? controle, né? Um baita controle, é bem Eles são um legal. exemplo de que não tem aquela hipertrofia, Atrofia, mas tem aquele tônus muito muito forte, né? forte. E o E é equilíbrio. aí que define a força, né? Sim, É aí que define a força, esse sim, tônus forte. E é aí que define. Só que a gente também tem que pensar no seguinte: não adianta só você trabalhar a força, sim, né? E não trabalhar a mobilidade. Porque não adianta você ser forte e você não ter aquele movimento, aquela mobilidade de você conseguir pegar um negócio lá no alto, né? é Então, igual assim, brinca com o fisiculturista, o heterofilista, aquele que não consegue pegar coisa não de cima. consegue lavar as costas. Você coloca um adesivo nele, ele tá tão travado pelo aquele tipo de movimento da academia só, que ele não tem essa mobilidade, Ele né? não tem. Por quê? Porque ele só trabalha força, 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 força e ele perde essa questão do movimento. Sim, E a gente precisa dessa mobilidade. sim, Principalmente, né? Claro que todos nós precisamos, mas lá na frente, lá na velhice, a gente vai precisar. Porque sim, já é natural a gente perder ela. sim, Então, se a gente não trabalhar desde cedo, como vai ficar lá na frente isso, sim. Então, né? essa é a importância dessa mobilidade, né? Vou acompanhar aqui um pouco mais o Tula Moraes, né? Ele tá dando boa noite para você, para todo mundo que acompanha. Obrigado, Tula, tá sempre acompanhando, né? A Kessia tá dando boa noite a todos. A Kessia também, a Kessia é uma das que foi te entregar o convite, ela viu um pouco lá como é, né? E Uhum. Kessia, você mais do que todo mundo deveria ir lá, viu, Kessia? Se movimentar, né? Bora lá, tem É, vaga, hein? a Kessia é a que mais, que menos gosta que eu cito ela e é o que eu mais cito aqui no programa, né? Vamos Kessia. cobrar, vamos cobrar. É. Vai lá que tem vaga E, pra e tá você. pertinho do trabalho, viu? Tá pertinho, porque a gente fica embaixo do Souza Bueno, né? Onde era a Mega Box. Ah, É. legal. E tá pertinho, dá pra ir andando sem É, e cansar, não viu? tem problema de horário, porque lá ó, começa às 7 da manhã e vai até às 21 horas. Olha Então, só, muito bem. não tem problema de falar, ai, não tem horário. Não, a gente arruma, arruma, a gente Né? E ela falou arruma. assim, não, a gente precisa, os funcionários precisam relaxar, ele faz um convênio da empresa lá com a Caixa. Vamos fazer, ótimo. Ó, ele cobra você e você É, cobra ele. A gente vai fazer um viu? convênio. Fazer um convênio. É, eu acho que tem a Marilene, né? A Maria Marilene falando que parabéns, que seu trabalho é incrível e sua explicação é muito ótima. Tá vendo? A vontade de ser professora calhou muito bem com a sua profissão, viu? A Sim, sua sim. didática, né? É, na verdade, assim, eu gosto de cuidar, né? A Sim, verdade, eu gosto de cuidar. sim, Eu sou até chata, assim, eu confesso que eu sou chata com alguns alunos e pacientes, porque eu sim, pego no pé, né? Às vezes eu falo assim, ah, você precisa passar em tal médico. sim. Ah, vou marcar. Não, não, peraí que eu tenho um amigo, já vou pegar, eu já pego o número, Sim. já passo. Ah, eu vou ligar. Não, peraí que eu já vou ligar. Às vezes eu sou chata nesse ponto. Eu cobro muito deles porque eu E tem quero gente que ver eles precisa, né? bem, Tem né? gente que precisa que você pegue na mão, né? É, e eu gosto disso, né? Desse cuidar, desse, né? Não é à toa que eu amo ser mãe, né? Eu amo ser mãe, meus filhos, assim, eu amo ser mãe. Então, mas eu gosto de cuidar e eu vejo que eu cuido, assim. Te faz bem também, né? É, Eu gosto de cuidar. muito legal. É, uma coisa que a gente estava falando agora, né?
que ela falou de relaxamento, que a Kessia, eu lembrei que a Kessia citou, a massoterapia às vezes é subestimada, né? As pessoas não percebem ali, por exemplo, o poder da massagem. Parece uma coisa às vezes supérflua, né? Uma coisa, e tem uma parte muito importante desse toque terapêutico, né? Desse acolhimento, desse fato. Eu lembro que na onde eu trabalhava, quando eu trabalhava na Avenida Paulista, tinha uma vez por mês, tinha aquela massagem quick, Quick né? É, massage. mas parecia que tirava alguma coisa de cima de mim, assim, de tanto que. E outra coisa que eu achava curioso é que a massoterapeuta tinha uma força na mão. O Diego, a menina pegava minha mão assim, ela fazia assim, né, nos músculos. E eu fiquei pensando, nossa, seu aperto de mão deve ser, deve ser muito Não, forte, né? não, não, é só na técnica. Porque eu falei, meu Deus. Mas aquilo dava um alívio muito grande. Então, É, a massoterapia, né? Eu acho que tudo que tem essa parte de terapia tem um fundamento, né? Não é uma coisa, sim, é, não é um hobby, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa massoterapia, ou como que é importante a pessoa ter esse tipo de tratamento, né? é. É como eu falei, assim, o toque é essencial, né? O bebê quando chora, a mãe, às vezes só de pôr a mão e ele sentir a presença ali da mãe, o bebê para de chorar, Sim. né? E a minha tá Então, nessa fase. tá nessa fase, né? A mãe Então, saiu de perto. assim, sente, né? Então, assim, o toque é muito importante, né? Então, a gente tem vários tipos de massagem, né? Assim, a gente tem massagens relaxantes. Então, assim, as pessoas às vezes, não tô dormindo bem, tô estressada, tô cansada, tô a ponto de surtar. Então, Sim. tem a massagem relaxante. A gente tem as massagens, né, que é de liberação miofascial, que aqueles Ah, são aqueles pontinhos que a gente chama pontos gatilhos, né, sim. que são aqueles pontinhos de dor dolorosos, que às vezes assim a gente vai criando tensão, às vezes no próprio trabalho, tá aqui sentado no computador, pip, 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 vai criando tensão. Às vezes tem algumas atividades físicas que são muito intensas. Tem Sim. gente que participa de campeonatos. Então, vai criando aqueles pontinhos de dor, sabe? Que às vezes a gente encosta e fala, nossa, é aqui. Sim. Então, a gente tem massagens para isso. A gente tem drenagem linfática, né? Que é tanto para retenção de líquido quanto para Hum, pós-operatório. hum. Então, a gente sempre faz uma avaliação para ver qual a massagem mais indicada. E eu percebo às vezes que principalmente quando você tá num dia muito difícil, muito problema para resolver, muita coisa, aquilo parece que vai te pesando, te Parece pesando, que te você tá pesando. carregando o mundo nas É, costas, e aí você vai criando tensão nos músculos, você vai ficando, né, todo ali. Às vezes e, dá até uma pressão no peito, você não consegue nem sim, respirar, porque você vem fechando tudo aquilo e as coisas vão sim. acontecendo, né? E não é fácil, você foi construindo aquela, aquela tensão ao longo do dia, e não é fácil relaxar, né? Não é fácil Não. você, E às vezes não é nem só né? ao longo do dia, né? É um Sim, potinho que vai enchendo, enchendo, sim, enchendo, 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 sim. e uma hora o potinho E explode. até para relaxar, para desconectar é difícil, né? Porque tem uma necessidade de você ter essa descompressão, né? Digamos assim, né? Sim. Eu acho muito Então, legal. e através do toque, a gente libera substâncias de Sim, bem-estar, né, de analgesia, sim, né, de sentimentos bons. Então, assim, a massagem, não é um luxo, sim. é uma necessidade. E Uhum, hoje, com essa questão que a gente estava falando, né, anteriormente, né, dessa questão que as pessoas estão com dificuldade de tocar. Você já sim, parou para olhar na rua? Você já para um dia e olha as pessoas caminhando, andando no shopping, sim, casais. Antes os casais andavam abraçados, de mão dada. Isso passa um conforto, né? Um sim. aconchego, uma proteção, um carinho. Hoje você vê as pessoas andando assim. É, não, Você não vê mais casais andando de mão dada, abraçados, né? Isso sim é complicado, é triste de ver, né? Então as pessoas estão precisando sim, né, da massagem para resgatar também essa questão do toque. a importância do toque, É, né? do toque, porque tem gente que não sabe mais, Sim, sabe? Se sente até mal de alguém estar tocando, sim. né? Então, assim, a massagem é assim, olha, se eu pudesse, todos os horários livres de alguém, eu tava lá fazendo massagem, porque realmente é muito bom, as pessoas entram em conexão Sim, mesmo com o corpo delas, com a respiração.
e é excelente, né? E essa questão dessa pausa, sabe? A gente Sim. não consegue mais parar. A gente vem Parar numa é igual aceleração. é igual às suas aulas, né? Você parar aquele tempo e se dedicar a você, né? Ao Sim. seu corpo, à sua mente, É, né? lá no estúdio, o que que eu implementei nas aulas, né? A gente começa as aulas e no final das aulas de Pilates, a gente tem 5 minutos para uma conexão com o corpo, Sim. para conexão com você mesmo. Então a gente deita, fecha os olhos, uma musiquinha calma, vamos aprender a respirar. Aprender a respirar, porque hoje a gente está tão acelerado que às vezes a gente está respirando que nem uns doidos por aí. É, Não está nem oxigenando o cérebro direito, nem oxigenando os tecidos direito. sim. Então a gente sempre, eu brinco que eu falo assim para as alunas, gente, 5 minutos para a alma voltar para o corpo e vocês irem embora em paz. E aí, agora, eles pegaram um gosto tão grande que agora eles querem me corromper, né? Eles querem 10 minutos. Aí eu falei, não, 5 minutos aqui e 5 minutos na casa de vocês. Boa. Aprendam a parar, a silenciar a sua mente, silenciar o seu coração Sim. e observar. Às vezes a gente deita lá, para e eu fico só observando. Aí daqui a pouco a pessoa tá assim, né? Aí daqui a pouco a pessoa muda É, até o semblante, né? sim. O que que são 5 minutos dentro de 24 A horas? gente passa no TikTok 40 ali, fácil, né? Entende? E 5 minutos ao longo de dias, meses, anos, é, vai fazer uma diferença gigante na sua Cada dia você vida. vai melhorando um pouquinho, né? Você vai se conhecendo, Sim, sabe? Você vai conseguindo silenciar, você vai conseguindo acalmar. E é muito importante, né? muito. É, a Erika tá falando aqui, ó, inclusive é outra coisa que você pode ajudar ela, viu? Que é a paciência. Porque a Erika tá perguntando assim: Pilates fazendo uma vez por semana tem resultado? Porque eu sou bem elétrica e não tenho paciência, mas tenho vontade de fazer sim. Exatamente isso que você tá precisando, né? Ter paciência, é o que a gente tá falando agora, se concentrar, voltar aquele momento para você e naquele período que você tá ali, se dedicar a você, né? Érica, né? Isso, a Erika Almeida. Érica, as aulas de Pilates também não são tão calmas assim, não, tá? A É, gente brinca muito também, a gente dá muita risada, a gente tem os momentos, né, dos exercícios onde a gente tem que ter a concentração, sim, a gente tem que ter a respiração, mas os grupos eles vão criando uma empatia, uma amizade e vai se tornando gostoso. Então, assim, tem grupos que às vezes eu falo, meu Deus do céu, vocês vão deixar eu dar aula é, hoje? Porque, assim, eles brincam, uma chega chateada, triste, já percebe, então a gente já brinca, já faz, já acontece. Então vai criando-se como uma família. A questão de uma vez por semana, né? Eu brinco que é melhor pingar do que faltar. É melhor você dar o seu primeiro passo e começar, né? Porque às vezes sim. aí você desperta o gosto pelo Pilates e daqui a pouco você tá 1, 2, 3 vezes, Naturalmente, naturalmente. você querendo Do que ir. você querer já começar, né, com 3 vezes na semana e não tá preparada para isso. É, questão Então, da adaptação, né? De você. Não, daquela obrigação, eu não gosto, eu não quero. Então, de repente, você começa uma vez por semana, que é o que muito acontece lá no estúdio, sim, né? Em Perdões mesmo, eu tenho uma aluna que ela não gostava de atividade física, né? Ela fez comigo num outro lugar que eu trabalhava, ela não gostava de atividade física. Ela veio porque uma amiga arrastou ela e sim. despertou o Pilates. E aí, quando eu mudei para Nazaré, né, abri aqui o meu, ela não conseguia vir por questão de horários. E aí, quando foi, acho que 2 semanas atrás, ela passou e viu o estúdio em Perdões, falou: Você tá aqui! Eu preciso voltar a fazer Pilates, porque eu estou sentindo falta. Eu amo Pilates. Eu Sim. despertei. Ela começou uma vez por semana, e essa semana ela já passou para 2 vezes na semana. E ela falou: Kátia, hoje eu gosto do Pilates. Eu sinto falta do Pilates. O Pilates me faz bem. Talvez se eu tivesse falado para ela assim: não, você tem que fazer 2 vezes na semana, talvez ela não. Encarasse de uma outra forma, né? É, como Pela uma obrigação. obrigação, uma imposição.
Sim. Então, é melhor a gente conquistando, mostrando, e a pessoa se sentindo bem e confortável e querer estar mais com a gente, e com o método, E partindo dela, é isso? partindo dela, né? Então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Não conseguimos agradar a todos, mas a maior parte tá bem Gosto feliz lá, bastante. eu acho, né? Pelo menos, vamos. A, a Kessia, né, ela falou assim que a questão da drenagem linfática, se existe uma frequência, se existe alguma coisa alguma frequência ideal, né, para essa É, drenagem. a drenagem, assim, a gente tem que fazer uma avaliação, né? Porque cada caso é um caso. Sim. Né? Às vezes, quando é pós-cirúrgico, então a gente tem que ver se não teve nenhuma decência, né? Que é alguma complicação. Tem pessoas que retêm mais líquido do que outras. Então, assim, fica difícil a gente generalizar, né? Sim. Eu tenho pacientes que fazem uma vez por semana, mas fazem para questão de bem-estar, não tem muitos edemas, né? Muitos inchaços. Então faz porque o toque da drenagem é muito macio, é muito sutil, é muito leve Sim. e acalma também. Então tem gente que faz uma vez por semana, mas a gente tem caso que assim, né, a pessoa tem muito edema, acumula muito líquido, então aí precisa mais de uma vez. Mas Sim. tudo isso a gente precisa Caso caso a a caso, não dá pra gente, não é uma regra. A Erika falou assim que já gostei de você, muito profissional. Eba! Falou que só lhe conheço por nome e tem uma referência muito boa pelo que eu ouço falar. A Erika estava com a Pluma Store lá no nosso evento, né? Ah, E legal. é, Quero ir lá conhecer sua loja, porque ficou muito bonita, né? ficou Ficou muito muito show, bonita, ficou muito legal. gostei. E então siga o convite para que você vá conhecer o estúdio da Kátia ali no Vicente Nunes, né? E voltando um pouquinho agora, a gente detalhou um pouco essa parte, né? E eu queria avançar para essa parte do empreendedorismo, né? Você morou na Ásia, né, durante 6 anos. A gente estava conversando um pouquinho que você voltou, né, para cá e Sim. você quis abrir o seu próprio estúdio, né? E eu queria pular só algumas partes, né, para você mostrar como que foi escolher Nazaré Paulista, né? Por que foi primeiro Nazaré, depois Perdões, né? E Tá. como que foi abrir esse espaço aqui, né? Bom, Nazaré, eu morava em Guarulhos, né? E os meus pais tinham um sonho de ter um sítio. Sim. E aí, meus irmãos, né, a gente conseguiu oferecer, né, dar esse sonho para os meus pais, que era um sítio aqui em Nazaré. Que legal. Então, a gente tem o sítio já há mais de 20 anos. Então, nós estávamos sempre aqui, né? Principalmente esse meu irmão que faleceu, ele tinha Sim. muito contato com as pessoas Eu aqui. gostava bastante daqui. Ele amava Nazaré e ele sempre falou pra gente vir morar em Nazaré. E aí, com o falecimento dele, eu tava grávida, né? E aí deu um choque na família, né? Porque foi assim, foi um câncer, foram 6 meses só de doença. E aí pegou a gente totalmente despercebido, assim, sabe? De surpresa. E aí deu aquele choque, bum. E agora? O que que a gente vai fazer? Então, o meu outro irmão, né? Eu tenho 2 irmãos. Ele falou: Eu quero tirar o pé um pouco, eu quero ter qualidade de vida. Eu tenho uma filha pequena e eu quero dar qualidade de vida. Vou mudar para Nazaré. E aí eu falei: Ah, legal. E aí ele mudou. Com essa mudança dele para cá, eu continuei morando em Guarulhos. A minha mãe ficava em Guarulhos e no sítio com meu pai. E o meu marido, a cada folga que ele tinha, ele já ligava e falava assim: arruma as coisas e vamos para casa do seu irmão. Já corria pra cá. E já corria para cá, né? E aí eu ficava na casa do meu irmão, a gente ficava tudo. E um dia, e assim, nessa fase, com o finalzinho da doença do meu irmão, como eu estava grávida, eu optei em fazer uma pausa na minha Certo. profissão para ser mãe. Né? Então eu optei, falei, não, agora eu quero ser mãe um pouco, quero me dedicar a isso. E aí meu marido me falou, bom, super me apoiou e falou, já que você quer ser mãe, que tal ser mãe em Nazaré? Sim. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Sair de Guarulhos e ir para Sim. Nazaré, eu gosto muito, mas... E eu falei, tá bom, vamos lá, vou para Nazaré. E aí nós viemos para Nazaré, moramos no centro ali de Nazaré, próximo da casa do meu irmão. E eu super amei,
né? Eu, assim, me identifiquei muito aqui, porque é, a gente consegue conhecer todo mundo. Embora Sim, Nazaré tá crescendo e já tá ficando mais difícil, né? Muita sim. gente de fora chegando. Hoje eu já nem me considero mais de fora, eu já me considero de Nazaré. Eu também me É, considero nazariano, depois que eu mudei o título. eu me considero aqui de Nazaré, né? Sim, Mas esse acolhimento, né? Eu, por exemplo, para ir da minha casa, que eu morava na Padre Nicolau, até a padaria, eu gastava quase 2 horas, né? E vamos chegar, vamos tomar um café, vamos, né? Vamos parar no parquinho para brincar e vamos não sei o quê, e conversa com um. Então, assim, eu me identifiquei. Eu realmente gostei muito de morar aqui, né? Dos amigos que eu tenho aqui. Adoro poder, tipo, sim, sair aqui, se eu chegar no restaurante ali, esqueci a bolsa, não tem dinheiro, tá tudo bem, depois você paga, todo mundo te conhece, sim, né? Todo mundo te ajuda. sim. Então, eu realmente me identifiquei com Nazaré, né? Eu realmente me sinto bem aqui, gosto mesmo. E montar o estúdio em Nazaré foi porque, assim, além de. Aqui não tinha, né? Na Sim. verdade, só tinha um estúdio, né? Onde não tinha clínica de fisioterapia, né? Não tinha muito, assim, né? E você tinha muita coisa a agregar, né? Tinha, né? Que nem acupuntura, outras coisas. Sim, E eu falei pro meu marido, falei, eu vou montar um estúdio em Nazaré. E ele, tá bom. sim, Ele apoia as minhas loucuras. sim, E eu montei aqui, né? Porque a cidade tá crescendo, né? Muitas coisas boas, muitas coisas novas acontecendo aqui. sim. E eu acho que só tem a melhorar, entendeu? Então, as pessoas aqui têm dor. As pessoas aqui têm problema na coluna, problema no Sim. joelho, as pessoas fazem cirurgia, as pessoas têm depressão, as pessoas precisam de tratamento. E aí, o que que acontecia? Inclusive eu tinha que sair, me deslocar para outra cidade mais próxima. E isso não era viável no meu ponto de vista, né? Aqui tem muita gente que mora aqui. Então, por que não ter um setor aqui E uma com coisa que qualidade? a gente se acostuma em São Paulo e em Guarulhos é as distâncias muito longas, né? Eu saio daqui e vou para outro lugar. E em Nazaré, Bom Jesus dos Perdões, as pessoas não saem tanto, né? Querem algo muito mais Pois próximo, né? é, e assim, poxa, você tem que ir toda hora para Atibaia, É, né? Toda hora, ou então ir para Guarulhos. Poxa, por que não, não ter não é aqui, viável. né? Por que não ter um espaço aqui? E aí eu falei, não, vou montar. Montei, a princípio eu montei um lugar pequeno, né? Porque Sim. eu não sabia como ia ser a recepção, né? E Mas assim, deu muito certo. Deu super certo, eu tô super feliz. Assim, hoje eu sinto que o estúdio é uma referência, né? Eu recebo muitas indicações dos médicos da cidade, de outros profissionais, de nutricionista, psicólogo, Sim. e se tornou uma referência, né? Eu acho até bonitinho que às vezes a pessoa vem e fala: Ai, Kátia, passei no médico e ele me receitou isso, ele isso. É para eu tomar? Sim, sim, é para a senhora tomar, é para a senhora seguir a risca o que ele falou. Ah, tá Sim, certo. Então, assim, hoje eu me sinto como uma referência. As sim. pessoas confiam no meu trabalho. Eu concordo. Antes de conhecer você pessoalmente, eu ouvia muito falar, igual a Érica aqui, né? Já conhecia a questão do seu trabalho. Eu acho que isso é um bom indicador, é claro, ainda mais numa Sim, cidade como a nossa, que é importante que as pessoas confiem nas atividades, ainda mais algo tão importante, né? Não é um objeto que você está comprando ali, né? É um serviço que tem relação com a sua saúde, cuidado, com o seu né? bem-estar, É, não é um capricho, é a saúde, né, da pessoa que é sim, importante. E é uma pena de que alguns serviços ainda não estão disponíveis, né, no geral, em Nazaré Paulista e é que precisa, né? É que nem você mas eu falou, acho né? que é uma questão de tempo, né? As Sim, pessoas começam a perceber que tá dando certo, a cidade está crescendo, a infraestrutura está melhorando, sim. e as pessoas começam a ver que tá dando certo, elas também se incentivam a empreender, né? Eu acho que uma coisa interessante, né, que
Eu falo sempre para minha esposa, porque as crianças que crescem aqui falam, vou fazer 18 anos, eu vou para São Paulo, vou para Campinas, vou para algum outro É, lugar. E eu acho que as pessoas estão ficando mais aqui, né? Minha esposa era um exemplo. Quando ela podia achar ruim, porque cresceu aqui, podia achar ruim muita coisa de Nazaré Paulista. Mas quando ela foi conviver lá na periferia de Guarulhos, né, ela percebeu que tinha coisa muito pior, né? Tipo, o sim. transporte, apesar de estar muito acessível, é complicado, porque você trabalhar perto de casa numa cidade grande quando aquela é muito difícil, né? Na verdade, E assim, não existe lugar perfeito. não existe lugar Não perfeito. existe lugar É. perfeito. Só que algumas Mas coisas vão assim, ficando cada vez mais caras, né? Digamos assim, para você. é, A segurança, o barulho, a tranquilidade, a, a questão dos deslocamentos, né? Então, isso vai ficando cada vez. Eu acho que quanto mais foi pesando para mim, foi passando o tempo, eu fui valorizando cada vez mais o silêncio, valorizando assim, mais a a segurança, segurança, a né? paz, A paz, né? Então, eu criar acho que. filho aqui é muito Exatamente. melhor. Eu acho que as Criar pessoas filho. estão ficando mais aqui, né? Sim, Então, e dando mais importância para esse tipo de coisa, né? Porque São Paulo tem muita facilidade para muitas coisas, mas a qual preço, né? Ao sim. preço da insegurança, ao preço do Do trânsito, né? trânsito, do estresse Isso é muito e do complicado. adoecer, né? Aqui a gente tem Exatamente, mais né? qualidade. A cidade é É. linda, a gente tem uma qualidade de vida Sim. muito boa. E eu O acho que ar é bom, a paisagem é, é linda. Eu é, gosto, eu sou apaixonada, eu realmente gosto daqui, né? eu E as pessoas também. sabem que eu gosto mesmo, E né? quando a gente vem de fora, assim, né, que a gente viu situações, viveu em lugares muito complicados, né, a gente valoriza ainda mais, porque tem muita gente que cresceu aqui, isso é o dia a dia dela, não, né, Às vezes não valoriza, não, né? não percebe, né, o quanto que é rica a cidade nesse tipo de coisa, É, né. e hoje já tem muita gente de fora vindo, né? Então, assim, Exatamente. por exemplo, muita gente de São Paulo, de Sim, Guarulhos, de outras cidades vindo morar para a região aqui de Perdões, de sim. Nazaré, e as pessoas, eu já fazia Pilates lá. Que bom que tem aqui. É. Eu não preciso me deslocar para Atibaia. Começou muito com essa parte dos grandes centros. E uma coisa até que eu queria aproveitar e citar isso, que você citasse isso, porque tinha os seus serviços por muito tempo ficou sendo visto como algo elitizado, né? Algo o Pilates mesmo parecia para mim, apesar de ter vindo para cá lá na década de 80, 90, parecia uma coisa muito distante, uma coisa muito elitizada, né? Uhum. E hoje, a maneira que os serviços que você oferece, as terapias que você oferece, são muito mais acessíveis para as pessoas, né? Então, precisa desmistificar um pouquinho esse parte, né? Na verdade, assim, cria, né, quando as coisas elas começam a virar um pouco de moda, né, que cria a mídia, então, Sim, assim, cria-se né, é luxo, eu não posso pagar, sim, mas, na verdade, se a gente começar a comparar o custo-benefício, né, sim, entre você estar se cuidando e ter qualidade de vida do que você ficar ali prostrado, sentado com dor, sim, limitado, não podendo segurar o seu neto no colo, não podendo participar de uma festa porque você não aguenta ficar em pé, de uma sim, viagem. O custo-benefício, então, é um investimento. sim, Na verdade, hoje, né, a questão de Pilates, eu vejo Pilates, massagem, acupuntura como um investimento para a sua saúde física e emocional, sim. né? Porque assim, o dia inteiro tem alguém te estressando. Alguma, É, o olha, às vezes você Diego, já sai o e dia fala inteiro, bom Diego, tem alguém te dia. estressando. Não, agora de vez em quando você sai e fala bom dia pro seu vizinho, o cara já sai acelerando e te larga, você fala, aí você já, pá, o coração, né? Então, assim, pra te estressar, tem o dia inteiro tem coisas acontecem. Sim, E às vezes a gente não percebe, a gente vai pilhando, pilhando, sim, pilhando e a nossa saúde vai despencando. sim. Então, é um investimento. Hoje eu vejo, é, você está investindo no seu Sim. futuro, na sua saúde. Não, e eu acho que tem a minha esposa que fala isso, né? Como ela é podóloga, ela fala às vezes, mas a questão da infecção, esse tipo de trabalho, todo mundo paga com gosto, né? Porque, ou seja, quando você está com dor, ela Isso. vai pagar aquele valor, e é algo muito mais, até porque você está pagando toda aquela expertise, né? De Sim, saber sim. fazer aquele trabalho, e o seu trabalho, principalmente, é algo
muito caro, né? Digamos assim, né? A sua formação não é da noite para o dia, Não. é muito Você conhecimento, vê, eu é muito tenho, tempo, né? né, 23 anos de formada e eu nunca parei. Né? Sim, Porque as coisas mudam, né? A saúde sempre tem coisas novas. Então a sim, gente tem que investir, né? sim, Tem que investir. E não é fazer curso de fundo de quintal, porque hoje na sim, internet você abre e tá todo mundo vendendo curso. Não, é, você tem que fazer curso com pessoas que têm nome, sim. que têm aprofundamento no que vai falar. E é muita responsabilidade, né? Lidar com as É pessoas, muita lidar com a saúde responsabilidade. das pessoas, né? É, Não é brincar. A gente não pode brincar com a dor do outro, com a doença do outro. Até porque hoje sou eu nessa posição. sim, Amanhã eu tô como fisioterapeuta. Mas amanhã eu posso estar do outro lado, com uma sim, dor, precisando. A minha mãe, né? Os meus filhos, meu marido, meu irmão, sim, né? Então, assim, a área da saúde ela tem que ser valorizada, porque sim, assim, a gente tem que fazer com muito amor, mas tem que estudar muito. A gente nunca para de estudar. sim. E tem uma é necessário uma dedicação muito grande, né, para aquele para estar sempre atualizado, que nem você falou, vão surgindo novas iniciativas, né, vão surgindo novas pesquisas, né, que precisam ser É, incorporadas, né? não é uma exata, né? Sempre se Sim. descobre coisas novas, né? Assim, eu brinco que quando eu me formei há 23 anos atrás, a pessoa chegava com dor, a gente falava assim: "Ai, faz repouso". Toma o remédio e faz repouso. Sim. Depois, né, dependendo do nível da dor, a gente mandava para casa fazer repouso e Sim. tomar remédio. Hoje, a pessoa me liga e fala: Kátia, eu tô com dor. Eu falo: vem com dor mesmo. Por quê? Porque a gente tem a técnica para tirar a dor, a gente tem a técnica para diminuir essa dor, Sim. entende? Então as coisas elas mudam e a gente não pode ficar parada no tempo. Sim, tem um porquê, né? Você vai buscando cada vez mais maneiras de trabalhar. Inclusive, tô até buscando aqui uma coisa curiosa que você falando do especialista nesse tratamento da dor, né? Que é algo que às vezes acompanha tanto a pessoa às vezes ela até já, não digamos aprender a conviver, porque a dor vai sempre incomodar, né? Mas é Mas triste ouvir de um é, paciente assim: ai, doutora, eu já tô acostumada com a minha dor. Gente, dói na alma da gente, porque assim, não é legal, não é não, normal. não é. Você ter que conviver com isso, naturalizar, né? Não, eu vou ter que viver assim mesmo. Esse conformismo, né? Não é uma coisa É, que. não, é assim, é muito ruim, sabe? É, eu tenho esse lado, assim, que eu sempre quero mais, sabe? Então, eu sempre vou buscar, eu falo, não, não é possível, né? Vamos tentar isso, vamos fazer aquilo, vamos procurar outro médico, vamos, sabe, assim, vamos buscar, né? Porque a pessoa, assim, viver com a dor limitada, né? A pessoa acaba perdendo a vontade de viver. Já pensou? É uma coisa. Não Eu é também não me legal. conformo. Não é legal isso, né? E uma coisa que eu queria mostrar aqui, né? Que eu acho muito interessante, muito legal, é que você tem esse trabalho, né? Que você faz, inclusive você compartilha isso e é muito interessante, né? Vou até colocar aqui na tela para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, né? E, e aqui você tem alguns vídeos, né, de como é esse trabalho, né? O Sim. Diego está conseguindo mostrar, Diego? Né? O Diego está conseguindo mostrar ali para a gente poder detalhar um pouco até para as pessoas procurarem, né? Né? Esses vídeos, eles são importantes por quê? Porque são pessoas normais, Sim, entendeu? Não, a gente tem atleta de tudo, mas são pessoas normais. sim, Então, assim, a pessoa olha e fala assim: "Ah, mas eu tô acima do peso, ó, mas ela também tá. Eu é, consigo fazer. Ah, mas olha, eu sou idosa. Ah, mas ela também é idosa. Ah, sim. então eu também posso." Então há uma identificação, assim, né? Sim, sabe? Ó, essa moça é gestante, Sim, né? Ó, você vê idoso, uma turma bem diferente. Tem um sim, bem idoso,
né? Então a gente tem várias, e na mesma aula a gente consegue estar trabalhando todo mundo junto. Por Sim. quê? Porque a gente vai buscar a necessidade e trazer o Pilates para a necessidade da pessoa. Sabe que uma coisa que eu acho muito engraçado do Pilates é que toda vez que um desavisado olha, parece algo simples, né? Porque, não sei se você viu o vídeo do pessoal, os marombeiros Tem um foram no aí, Pilates. você Nossa, baixar. tremendo. Então, tem um vídeo aí, se você baixar um pouco mais para Sim, baixo, dá uma baixadinha que você vai ver aí, que você vai. Quer sim, ver? Vamos ver. Ah, acho que não tá aí, acho que tava sim. só nos stories. São nos stories. Que é de uma perninha que tava balançando, que foi boa de ver. Só tremendo, É, né? poxa, acho que. Que legal. Aí você tá no Instagram. Oh, meu Deus, não tá aí? É que não Que tá. sacanagem, não tá. Não tá aí. Mas legal. Vou ficar devendo esse vídeo, mas entre na página e olha. Foi gostoso de ver a perna. Sim. É, Que é exatamente essa subestimada, né? Do pessoal sim, tem sim. esse trabalho muito legal. Na verdade, o Pilates, ele. Joseph, né, quando criou o método, ele usou para reabilitar soldados de guerra, né? Então ele ficou exilado, né? Fazer só um apanhado aqui, mas ele ficou exilado na guerra e ele percebeu-se por que que naquele local os soldados se reabilitavam, estavam preparados mais rápido e outros não se machucavam tanto. E ele, como ele fazia muito, ele era autodidata e ele fazia muito exercício para o corpo mesmo, para ele, então percebeu que tinha algo. Então, assim, Foi desenvolvendo essas Então, assim, o Pilates, a máquinas. gente tem esse mito, né? Que é para idoso, é facinho. Mas, na verdade, ele é adaptativo. A gente vai adaptar Sim. para as condições e necessidade do paciente. Não, e muito mais, como é que fala? Tem essa acessibilidade, né? Porque eu acho isso exatamente, eu já vi minha própria mãe, né? Minha própria mãe tem fotos, né? Dela fazendo essas atividades e permite uma infinidade de usos, né? Os aparelhos, eu acho isso muito legal, Sim, né? sim, é difícil. Tem muitos exercícios, muito, e tem muitos acessórios. Então Legal. não torna as aulas monótonas, sabe? Assim, sempre há algo diferente para fazer. Muito legal. É por isso que eu tenho aqui, né? A gente vai compartilhar, né, os episódios, o que tiver no Spotify, no YouTube, a gente vai marcar também sempre o estúdio para que as pessoas possam acompanhar seu Legal. trabalho, entrar em contato, né? E passa muito rápido, tá vendo? Passa muito rápido o tempo quando a gente está conversando, Você né? Você vê? tranquila, chegou muito nervosa aqui, né, Diego? Mas aí tá muito Falei, tranquila agora, pronto, né? vou ter um piriri, não vai dar certo. A primeira pergunta foi: eu vou fazer um podcast com você. É, Alguém desistiu na hora, né? Foi a é, primeira coisa que eu perguntei, né? Falei, é. nossa, E também não não, poderia falar, né? Não, já teve uns 3 que desmaiou aqui. Nem ia nem entrar não, aqui. na verdade, assim, ó, eu sou super tímida. As Sim, pessoas não acreditam nisso, mas eu sou sim, super tímida. Embora eu amo falar, sim. mas na hora que pega, assim, sabe, pra É, falar em público, essas coisas, a pressão, né? A pressão. mas as pessoas ultimamente andam me colocando nessas funções aí de apresentar, de falar disso, mas uma Nossa. hora eu vou bem natural, uma Ah, hora mas vai no, acontecer. no, no evento de mulheres eu achei que foi muito bem colocado. A gente nem tinha pensado nisso, né? E eu fiquei muito feliz de ver todo mundo seguindo suas recomendações, fazendo um exercício de respiração. Foi E achei legal. Eu foi também muito gostei, legal, eu né? gostei. E eu queria, aproveitando agora, e saber quais seriam os próximos passos, né? O que que você pensa para o estúdio, para sua atividade, né? Sim. É, Continuar. Não desistir jamais, entendeu? sim, Mesmo diante de dificuldades, porque todo empreendedor não é mil maravilhas, né? Que nem sim, casamento, não é um conto de fadas. sim, É continuar, né? A gente sempre buscar coisas novas, né? Em Perdões, a gente abriu recente, então lá a gente está estruturando, tá sim. super legal Tem um lá, né? tempo de maturação, né? Sempre Sim, tem. na verdade a gente abriu Perdões porque Nazaré, é, a gente tinha muita busca de gente de Perdões. Ah, Muitos que legal. alunos
estavam se deslocando de Perdões. Olha que legal, né? Antes Sim. Nazaré, o pessoal saía de Nazaré para fazer as coisas em outras cidades. E é o que normalmente ocorre, né? De Nazaré vai pra lá, mas de lá não vem pra cá, Não né? vem para cá. É. Mas a gente estava tendo vários alunos Sim, saindo de Perdões e nos procurando aqui em Nazaré. sim. Então, despertou aquele clique, né? Olha, eu acho que agora eu vou ter público lá, né? Conversei com as Faz meninas sentido, né? e falei para elas: e aí, vocês embarcam Sim. nessa loucura comigo? Elas, bora lá. Então, eu falei: então vamos juntas, né? Porque é uma coisa importante para mim, né? É a equipe, né? Não é Claro. porque eu tenho 23 anos de formada ou porque eu sou a dona que eu sei mais, sei tudo e as regras são minhas. Eu procuro, acho que isso é importante no empreendedorismo, é a gente ouvir o outro, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia, mas elas têm outras, né? Elas são mais Sim. novas, elas, né? Então, conversei com elas, elas falaram, não, vamos juntas. E nós fomos. Eu acho muito legal isso, né? Porque às vezes você tem uma perspectiva, né? Outras pessoas junto com você têm outra. E é assim que a gente Sim. E consegue. eu sozinha É, não consigo, sim, né? Eu sozinha não consigo. Eu tenho a minha experiência, eu tenho as ideias, né? Eu vou atrás das coisas, né? Mas eu sozinha eu não dou conta de atender todos. Então eu tenho que ter uma equipe formada, qualificada, treinada, e com os mesmos princípios, né? Que eu tenho e que eu já vi que vale a pena seguir. E escutar elas e acrescentar isso, porque elas também têm ideias boas. Então é sim, acrescentar, né? Eu não sou a soberana. sim. Então existe aí essa parceria bem legal com elas. Então foi assim, né? A gente abriu em Perdões, então Perdões está crescendo, está melhorando, Sim. está evoluindo. Então a gente precisa criar ainda essa base, né? Que eu acho que também muito em breve a gente vai estar fazendo sucesso quanto Nazaré. Sim, E Nazaré, assim, a minha vontade é ampliar, né? É sim, ampliar o espaço, a gente precisa, assim. Lá é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. sim, Mas, assim, é ampliar, né? E parceria. Eu sim, acho que a gente, para dar certo, a gente tem que ter parcerias, sim, sabe? A gente tem que ter pessoas boas ao nosso lado. Então, ter outras, de repente, outros profissionais trabalhando com a gente, sim, né? Outras técnicas, porque eu morro de vontade de fazer mais 300 mil cursos, sim, mas humanamente é impossível. Eu posso fazer o curso, estudar, mas eu não consigo atender, sim. né? Eu não consigo para dar qualidade. Então, assim, ter mais profissionais, outras técnicas, outros atendimentos, Consegue ter esse processo de expansão com qualidade, com né? qualidade. Que é o que Isso. você preza, né? É não perder a proximidade com as pessoas, Sim, né? Esse contato. Não quero jamais ter um estúdio para as pessoas serem mais um. Não passa. Se isso começar a acontecer, eu prefiro diminuir. Eu é por isso que quero. a busca por um espaço tem que ocorrer pela demanda, né? Não adianta você abrir um lugar Sim, muito grande, né? é. Se você vai perder esse acolhimento que é tão valioso hoje, né? E mesmo se a gente aumentar, sabe, eu não quero perder, né? Que nem Sim, a gente tem algumas festas sempre programadas, né? A sim. gente tem a festa junina, Que que legal. a gente já estão esperando a festa junina, já estão me cobrando, puxando minha orelha. A gente tem a festa de final de ano Sim, e a gente consegue reunir bastante aluno, sim, sabe? A família do aluno. Isso é interessante, isso é legal. É o que eu falei, o estúdio é uma extensão da minha família. O estúdio é a extensão da minha família. Não consigo ver apenas como um um negócio, né? negócio. Porque Sim, ali eu lido com saúde, com cuidado, com carinho, sabe? Com troca. Então sim. não dá para ser uma coisa mecânica. Nossa, Jamais, não dá para ser mecânico. muito legal. E tem alguma coisa que a gente deixou de citar? Algo importante que eu não falei? É claro que
tem muito mais conversa pra gente Nossa, ter, né? quando Muito eu mais. vi esse monte de perguntas, eu falei, gente, 3 dias de podcast, Não, né? não, e tem muito Porque ainda pra gente poder conversar, mas é sempre a gente tem que terminar o episódio com esse gostinho de quero mais, pra você voltar, e ainda mais quando você tiver algo que você quer compartilhar com a gente, né? Então, esteja sempre as portas abertas. Você falou da parceria, eu gostei muito da gente poder, desde o primeiro momento, seu nome estava na nossa mente para que seria importante você estar presente nesse evento. E quando a gente começou a estruturar a parte dos expositores, né, tudo que você deu a ideia, eu falei assim, gente, é isso que a gente queria, né, que as pessoas entendessem a importância e participassem, integrassem, né, o uhum, evento. E eu acho que é isso que a gente sempre quer fazer. O Portal Conecta Nazaré, o empreendedor do interior, quer criar essas conexões, para que o seu trabalho chegue a outras pessoas, né? Que você crie conexões profissionais, pessoais, né? Que você é bem crie. legal. E isso que a gente ficou muito feliz, né? De você estar presente. E é para isso que a gente vai criar oportunidades para que essas conexões ocorram, né? E eu falei, nossa, vai ver muito legal. Ela tem muito a contribuir, tem muita gente que gosta dela também, vai ficar Nossa, que bom, feliz fico de, né, feliz. de encontrar ela Fico lá. feliz. E uma coisa que o Diego está perguntando aqui, né, para a gente poder, a gente sabe, eu sei, né, claro, onde fica o estúdio dela aqui em Nazaré, mas eu queria, para a gente encerrar, onde que fica aqui e onde que fica em Perdões, né? Tá. O estúdio ele tá ali no Espaço Terra Valente, né, em Sim, cima da Farmaconde, ali no Vicente Nunes, sim, bem pertinho, tem estacionamento no local, o acesso é fácil, então para todos, né, tem dificuldade de andar, sou cadeirante, nós pensamos em tudo, sim. né? É um lugar aconchegante, sabe, bem gostoso, acolhedor, bonitinho, com ar-condicionado quando tá calor para as pessoas não sofrerem. Então a gente está ali em cima da Farmaconde, no bairro do Vicente Nunes. E em Perdões, a gente está na rua da rodoviária, na rua da Rotatória, bem em Hum, frente ao depósito do Joãozinho. ah, sim. Eu nem falo o nome da rua porque, olha, eu nem consegui decorar, porque todo mundo eu falo o nome da rua, ninguém sabe onde é. Aí quando eu uso o depósito do Joãozinho Sim, como referência, todo mundo sabe. Então é a Rua da Rotatória que vai, né, ali pro Convém, sim. bem de frente ao depósito do Joãozinho. Ah, que legal. Né, lá é um espaço grande também, lá é maior que Nazaré. É um espaço tudo novinho, ar-condicionado, tudo cheirando a novinho, bem Ah, que legal. gostoso. Né, temos mais salas, mais aparelhos. Sim. E, e a gente está lá para receber com todo mundo com o maior amor, maior cuidado, carinho. Que legal, não, eu fico muito feliz. Mais uma vez, conte com a gente, né? Eu sei que você tem um trabalho muito legal, é, e eu acho que é isso que a gente quer, né? Criar essas parcerias, criar essas conexões. Eu queria que, desde o primeiro momento, a gente foi estruturando a maneira de convidar as pessoas, né? E você sempre se colocou à disposição para vir contar sua história, contar um pouco do seu trabalho. E fiquei muito Legal. feliz com isso, porque quando as pessoas querem vir é porque elas reconhecem valor no que a gente faz e a gente fica muito feliz com isso, né? A verdade eu penso assim, andar sozinho é muito mais difícil, Sim, né? Quando a gente une força, troca de experiência, tudo flui mais fácil, sim, né? Então, assim, não tem porquê eu não indicar alguém da cidade, sim, né? Sabe? Então, essa troca, né? Essa parceria é o que faz a gente fortalecer e crescer, com né? certeza, E né? assim, como empreendedor, o que hoje eu podia falar para as pessoas é assim: se você tem um sonho, faça, Sim, sabe? Se não dá para esse sonho ser do tamanho que você sonhou, começa ele, né? Ah, eu quero vender alguma coisa. sim, Vende da sua casa, vende online, mas assim, não deixe esse sonho morrer, né? sim. Porque às vezes a gente sonha muito grande, a gente quer alguma coisa, né? E às vezes não cabe no nosso bolso, na nossa realidade. E a gente desiste, né? Então assim, não desista. Mesmo
quando alguém chega e fala pra você assim: ah, mas você vai montar? Ah, não vai dar certo. Ah, não vai rolar. Nossa, mas você vai fazer tudo novo. Sempre vai ter alguém pra desestimular você, Sim. né? Então, assim, tem um sonho, põe esse sonho em prática. Mas também não espera as coisas caírem do céu. Não. Regaça as mangas e vai trabalhar. Esteja preparada para esse desafio, né? Porque no começo você tem que ser tudo. Sim. Você tem que ser tudo. Você, né, no meu caso, no começo, eu montei o estúdio, eu toquei a obra, eu montei os aparelhos, eu limpei o estúdio, sabe assim? Tinha que ser tudo mesmo. assim, né? Então, tinha que fazer faxina, eu fazia faxina, tinha que juntar o lixo, né? Até hoje tem que juntar o lixo, vamos juntar o lixo, tem que atender como secretária, vamos como secretária, tem que atender como físio, vamos como físio. Você entende? Sim. Não é porque você não pode começar do jeito que você sonhou que você não pode começar. Até porque eu tinha até um chefe que falava muito disso, né? Ele falava assim, não espera fazer um nariz de anjo, ele falava, né? Não espera estar completamente perfeito para começar, que você nunca vai começar. Então a gente tem que dar o primeiro passo Sim, e não achar que já ganhou. com certeza, Né? né? Dar o primeiro passo, sentar e falar: ah, agora eu já ganhei, estou plena. Não. Tem que arregaçar a manga e cada dia é um dia novo no seu negócio. Você tem que ir atrás. Com certeza, Você né? tem que ir atrás. Muito legal. E queria te dar a nossa caneca, né? Eba! Aqui, nosso presente do Adoro. empreendedor do interior. E dar um recado para o pessoal. Pessoal, hoje a gente fez um teste em relação ao Instagram, tá? Então tem muito que melhorar aqui para a gente poder conseguir corrigir alguns pontos aqui. Você pode Adorei. mostrar para lá? Ai, pra cá. A pessoa entende tudo, ó. Linda. Pode mostrar para cá. Já vou usar. Adoro caneca. E então a gente vai acompanhando para poder trazer sempre a transmissão acessível para as pessoas, né, através do Instagram, do Facebook, para que as pessoas possam acompanhar com qualidade, tá? Amanhã esse episódio vai estar disponível no Spotify para quem quiser ouvir o áudio da Kátia enquanto estiver fazendo Pilates. Ai, meu Deus. Não, vamos Pode. escutar uma musiquinha, né, gente? Vamos escutar uma musiquinha aqui. Porque era uma demanda que a gente tinha, as pessoas queriam ouvir o áudio, né, enquanto tá fazendo uma atividade física, Legal, alguma coisa legal. assim. E também vai ter disponível no YouTube numa melhor qualidade. E claro, todas as nossas postagens a gente vai marcar o estúdio da Kátia Bigatello para que as pessoas acompanhem suas publicações, possam entrar em contato, seja de Perdões, seja na unidade de Nazaré Sim. Paulista. E espero estar sempre em conexão com você para os próximos eventos que a gente quiser fazer. Oh, nós estamos arroz de festa, a gente está dentro, com certeza, Tudo né? que a gente puder fazer para valorizar o nosso empresário local, valorizar as nossas iniciativas de saúde, como você tem. Então, legal. conte com a gente. Mais uma vez, Vocês agradeço também por você ter vindo. podem contar com a gente. Eu convido a todos, né, para conhecer o espaço, né? Agendem uma aula experimental. E vamos lá, né? Eu sou assim, eu sou de momento também. Então, assim, todos que agendarem aula experimental e fizerem, né, a matrícula com a gente, ficarem no Pilates com a gente, vão ganhar um brinde bem especial para a gente incentivar aí as pessoas a continuarem nas aulas. Perfeito. Aí falou, ó, assisti lá o podcast. E aí vocês vão ter aí esse brinde especial. Excelente, viu, Kessia? A Kessia não pode ver alguém falando assim, eu quero o sorteio. Eu falei, Kessia, calma, só eu e o Diego aqui, é difícil sortear as coisas, tem que estar alguém acompanhando, uma terceira pessoa acompanhando, registrando as coisas. Mas para de mendigar as coisas, a Kessia vai lá e acompanha o profissional e vai lá fazer. Não, mas todo mundo né, todos são bem-vindos, todos estão convidados para aula experimental. Tanto em Nazaré quanto em Perdões, mas aqueles que fizerem a aula e fecharem as aulas com a gente vão ganhar um brinde especial aí para incentivo aí, para não parar as aulas. E a Kessia tá para ir a pé do trabalho para lá, viu? E eu prometo que eu vou te judiar com carinho. Muito bem. Então é isso, pessoal. Agradeço quem acompanha a gente pelo YouTube, né? Sigam o estúdio Kátia Bigatello no Instagram. Ela também tem a página no Facebook, né? Para poder acompanhar. Agradeço o pessoal que acompanhou a gente aqui. E a Érica Almeida, né? Ó, que estava fazendo uma pergunta sobre uma vez por semana.
Tem um desafio aqui, ó, que eu tenho certeza que a Kátia vai fazer para você. Pode começar com uma vez por semana. Né? Pode. Pode começar com uma vez E por vai semana. ganhar o brinde também, não tem Vai problema. ganhar o Vai brinde, ganhar o brinde que também. depois a gente está esperando que você aumente. Não, e vai depois muito- eu vou fazer um vídeo com ela dizendo que participou, né? Que queria só uma vez por semana e agora, ó, ela já tá 2, 3 vezes Boa. já virando sócia do estúdio, né? E também vai lá no Plum Store, viu? Eu Junto vou, com a eu vou, Érica, eu com achei a lindo. Nossa, eu Amanda. acompanho as postagens, né? E achei lindo, sim, bom gosto extremo. Excelente, excelente. Muito bom gosto. Então é isso aí, agradeço o Diego pela condução dos trabalhos, por estar aqui com a gente, né? E é isso aí, gente. Até amanhã, até mais. Acompanhe nosso Instagram e o Instagram da Kátia também, para poder estar sempre atualizado com as nossas coisas. É isso aí, Diego. Valeu!